Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula do treinamento SEI para a inspeção escolar e demais servidores da Secretaria de Educação de Minas Gerais. Eu sou o Saulo Araújo. Se você está chegando agora, está vendo esse vídeo como o primeiro, eu recomendo que você assista a aula de número 0 para entender o propósito e a dinâmica desse treinamento. Na aula anterior, a aula de número 4, eu falei para vocês que eu faria uma aula à parte para explicar sobre duas ferramentas que geram um ganho de produtividade muito grande, que são documento modelo e texto padrão. Ambas as ferramentas têm uma aplicação específica naquelas demandas que são mais recorrentes, para que você já tenha uma matriz e possa, a partir dessa matriz, desenvolver apenas os detalhes da resposta àquela demanda específica. Vou ser mais claro aqui. E aí vou explicar para vocês, antes de ir para a tela do SEI, um pouquinho das diferenças e do conceito de cada um deles. O documento modelo te permite criar uma matriz com uma formatação completa. Por exemplo, se você tiver que fazer um formulário e tiver diversos campos nesse formulário, você usa o documento modelo. Ele vai te permitir salvar uma tabela, um gráfico, campos de formulários, enfim. Tudo que tiver que ter uma formatação mais completa. Então, por exemplo, você tem uma denúncia para apurar, por exemplo, de histórico supostamente falso. Nós sabemos que existe um modelo de relatório gerido por um ofício, se não me engano, ofício 08, que diz exatamente todos os conteúdos, todos os itens que devem conter no relatório de histórico supostamente falso. Então você pode, aí na sua regional, criar um documento modelo com os campos do relatório de histórico supostamente falso e todas as vezes que o serviço de inspeção for apurar histórico supostamente falso, pode usar esse documento modelo. E na apuração de denúncias de ouvidoria, o órgão central, lá pela Assessoria Central de Inspeção Escolar, enviou no ano passado um modelo de relatório de apuração, como que deve ser cada campo que deve conter. E aí, eu vou deixar para vocês aqui ao lado a deliberação, não me lembro se foi deliberação, se foi uma orientação de serviço, mas eu vou deixar aqui ao lado o processo SEI e o número do documento que estabeleceu isso, e eu criei um documento modelo para o serviço de inspeção utilizar nas respostas de apurações de denúncias, que serve tanto para a OGE, quanto para denúncias recebidas na regional, para denúncias por telefone, enfim, qualquer tipo de apuração de manifestação. A única diferença para o formulário que eu fiz, para o documento que eu criei, é que eu acrescentei, e aí por sugestão até da superintendente aqui da Metropolitana C, da Gláucia, nós acrescentamos a fundamentação legal. Então, essa é a única diferença para o formulário que nós recebemos da Assessoria Central de Inspeção Escolar. Então, eu já vou deixar aqui o número para vocês que vocês já utilizem como documento modelo. E o texto padrão é uma situação um pouco mais simples. É simplesmente aquele texto. Então, por exemplo, tem lá uma demanda recorrente na diretoria educacional por vagas no turno matutino de uma determinada escola, que é muito concorrida aí na sua superintendência. Se vocês já têm alguma resposta padrão, um caminho para indicar para todos aqueles concorrentes aquelas vagas ou aquelas transferências, vocês criam um texto padrão e aí, sempre que precisar de responder, vocês recorrem a essa ferramenta do texto padrão. E aí ele não permite nenhuma formatação, nada, é só o texto seco, são só as letras mesmo. E os documentos modelos você consegue criar a partir de documentos que já existem. O texto padrão, você cria aquele texto específico seu. E aí agora nós vamos para a tela do SEI, que eu vou explicar para vocês como criar texto padrão e documento modelo e como utilizar cada um deles. Para criar um texto padrão, a partir da tela de controle de processos, no menu do lado esquerdo da tela, tem o item Textos Padrão. Clica nesse item, vai aparecer essa tela que está aqui à esquerda, e aí você vai clicar em Novo. Perceba
que essa próxima tela tem aí o nome, a descrição e o conteúdo. Esses itens que estão em negrito são de preenchimento obrigatório. Sempre que aparecer assim, não sei, dessa maneira, o que está em negrito é de preenchimento obrigatório. Então, o nome é obrigatório, a descrição não. E esse conteúdo é o conteúdo do seu texto padrão. Quando você clicar em salvar, esse texto automaticamente estará disponível para todos os servidores da sua unidade. Para utilizar o texto padrão, quando você já estiver no processo, já clicou lá em incluir documento, já escolheu o tipo de documento, e aí naquela ficha preliminar ao documento, vai aparecer aquela caixinha de texto inicial, onde você pode escolher documento modelo, texto padrão ou nenhum. Você clica em texto padrão e vai aparecer uma caixinha de seleção do lado direito, para que você escolha o texto padrão entre aqueles que estão salvos na sua unidade. Já o documento modelo, você vai criar a partir de um documento que já existe, ou que você fez, ou que algum outro usuário tenha feito, desde que você tenha acesso àquele processo. Então, quando você estiver no documento, você clica nesse ícone, que é uma folhinha de papel azul com uma estrela ao lado, é só colocar o cursor em cima, que você vai ver a descrição, que é adicionar os modelos favoritos. Vai abrir essa outra tela, pedindo para que você escolha o grupo de modelos. Se você não tiver nenhum grupo aí na sua unidade, basta você clicar em novo grupo, em novo, e criar um grupo novo. E a descrição, que é o nome que você vai dar àquele documento modelo. A utilização do documento modelo é da mesma maneira da utilização do texto padrão. Naquela caixinha texto inicial, você seleciona documento modelo. Daí tem uma pequena diferença. Se você souber o número do documento, você pode digitar o número do documento, como no exemplo que eu dei para vocês sobre aquele documento que eu criei, o modelo de relatório de apuração de manifestações. Vou até colocar ele aqui na tela de novo para vocês. Ou então você clica na caixinha ao lado, que é para você selecionar a partir dos seus modelos favoritos, daqueles que você salvou, conforme o passo anterior.